Bom, galera, desculpa aí pelas tossidas. E se você estiver ouvindo também um barulho de música eletrônica ou de qualquer outro barulho, já vou eu pedindo desculpa porque esse é um vídeo de teste, tá? Eu tô querendo postar alguns vídeos de Minecraft Pocket Edition no meu canal no YouTube porque... Foda-se, porque eu quero, tá? Desculpa aí pela palavra. Eu já tenho um mundo aqui, já meio criado, e eu tô construindo, eu comecei agora, recentemente. E se der certo aqui, isso aqui vai ser só um piloto. Se der certo, eu vou criar outro canal. Aliás, criar outro canal não, criar outro mundo. E vou começar a postar, não diariamente, mas com uma certa frequência, novos vídeos, que eu posso dizer, sobre Minecraft Pocket Edition. Aí você fala, Túlio, você conhece sobre Minecraft Pocket Edition? Não, não conheço nada. Mas eu conheço um pouco de Minecraft pelo que eu vi nos canais alheios. Então, eu conheço pelo menos um pouco, pelo menos isto nos canais alheios. Esse que eu comprei recentemente, Minecraft Pocket Edition, e tô a fim de postar vídeo sobre ele. Posso? Vocês deixam? Se você não deixar também, eu quero que vocês assistam, tá? É, E é isso aí. Tô fazendo um piloto aqui. Acho que de uns 5 minutos tá bom, né? Eu vou. Vocês vão assistindo aí eu jogar. Eu tô fazendo um pouco de madeira, ó, que eu fiz uma onde tá marcada, eu tá rodando, fiz uma placa de pressão para abrir a porta automaticamente para mim, porque eu tenho preguiça, né? Ela abre, eu passo lá. Minha muda de acaça já cresceu. Então eu já tenho um estoque quase infinito de acaça. Só que o jumentão aqui que tá fazendo o vídeo acabou esquecendo de fazer as benditas cerquinhas pra botar ali na frente. Acho que essa quantidade de cerca já é o suficiente. Já botei muitas lá. Olha, no começo do jogo eu tive que ir lá muito longe atrás de uma ovelha. Agora aqui aparece facinho pra mim. Depois que eu já limpei tudo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô dentro de praticamente de uma montanha. Essa montanha eu parti ela ao meio praticamente. Porque... Vou fazer um portãozinho pra mim entrar isso aí, ó. Porque... Eu queria fazer um abrigo subterrâneo no começo do jogo e eu preferi entrar numa caverna. Tava aquele poste gigante ali, prendi com a minha caverna. Aí eu fiquei por lá minerando, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho bastante terra, bastante minério. Minério não, porque eu derreti tudo já. Isso, coloca ali no meio do nada. Mas eu tenho bastante ferro, muito ferro mesmo e bastante carvão. Minha namorada chegou aqui, se vocês ouvirem algum barulho de uma pessoa falando, é dela, tá? Tá ficando de noite, eu não vou entrar. Aliás, terminando de construir as coisas, eu vou entrar e vou dormir. Que é pros mobs não me pegarem. Oi, eu tô ficando doido. Tô gravando esses vídeos aqui, mas é porque eu tô doido falando com o celular, sabia? Tá gravando um vídeo? Isso foi eu espiando, gente. Porque eu tô afim de postar vídeo no YouTube. Tô fazendo um teste aqui pra ver se funciona. Baixar um aplicativo pra gravar a tela do celular. Pronto. E eu só posso dormir à noite. Tchau, 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 tchau. Quero gravar um vídeo aqui com... Eu sou maluco, doidão, falando com o celular. Gente, pra quem não sabe, eu sou de Teresina, tá um calor da desgraça aqui. Ih, acho que eu tô cheio. Dormir um pouquinho e gastar um pouco dessas lajes.
vou botar a laje ali, eu tô com medo de nascer mobs lá em cima. Como é que eu resolvo esse problema? Você tava gravando um vídeo? Iluminando tudo. Eu tô gravando tudo. Você tava gravando um áudio pra alguém. Não, amor, que isso? Minha namorada com ciúme, gente. Ah! Eu não saí pro quintal pra falar, amor. Saí pro quintal porque tá quente aí dentro. Olha aí, gente, a quantidade de ferro que eu tenho ali. Oi? Tô enganando não, amor. Olha aí, ó. Parte uma serra no meio. Eu sou foda. Mas eu não consigo passar numa porta. Agora deu certo. Cara, esse Minecraft Pocket Edition é muito ruim pra andar. Mas a gente vai se virando do jeito que dá, né? O que você vai fazer, amor? Eu tô achando que esse áudio vai ficar muito baixo. E é porque eu tô falando com o celular praticamente colado na cara. Vamos ver, né? Eu tô colocando essa paradinha aqui, né? Pra ficar bonitinho. Na hora que chover, vamos molhar aqui em casa. Quer dizer, meu abrigo. Falei, eu quero ter um abrigo, eu vou fazer um abrigo. E é porque eu já tinha aquele tanto de coisa. Esse bicho vai começar a feder. É mesmo, tá fedendo aí já. Inclusive, vou mandar em 2 sacos agora. Eu tenho medo, galera, é de nascer um creeper durante a noite lá em cima. E ele pular bem aqui, ó. Onde tá essas placas de madeira. Foi isso. Foi isso de novo. Por isso eu parti a serra no meio, só que eu acho que essa queda aqui, ó, não é suficiente pra matar ele. Eu parti a serra no meio só pra ele pular dela de cima, de onde, mais ou menos ali, ó, e ele morrer. Caso ele queira pular. Se ele quiser pular, não tem? Sou nordestino, pronto. E se ele pular, mas se ele pular dali, eu tenho medo dele sobreviver e explodir tudo. Mas vamos ver no que dá. Galera, o que eu fiz nesse vídeo foi só um piloto, um vídeo teste, tá? O que eu fiz foi pegar as coisas que estavam aqui e terminar a parte da frente do meu abrigo. Se esse vídeo funcionar, eu vou criar outro mundo do nada. Então, acho que não tem muito porquê de eu continuar falando com vocês. Agora eu vou terminar o vídeo. Peraí, eu vou fazer só mais uma coisa. Pra terminar a frente do meu abrigo. Aguenta aí, galera. Cadê? Alçapão. Não, alçapão não. Eu vou fazer uma... Cadê, gente? Placa de pressão. Mas pra que esta placa de pressão, velho? Pra abrir este bendito bem aqui, ó. E eu também tenho um morro de preguiça de abrir tudo, gente. Você não tem noção. Aí eu passo aqui, ele vai lá, fecha sozinho e abre sozinho. Aí toda vez que eu chegar eu abro aqui, eu quero abrir por fora manualmente. E se aparecer um zumbi, ele não vai abrir o portãozinho. Igualmente para a porta. Se por algum motivo uma aranha ou qualquer coisa passar pra cá pra dentro, ele não vai abrir sozinho a porta. Pronto. Agora deixa eu me aproximar aqui do meu baú.
olhar pro meu abrigo. A parte da frente do meu abrigo. E é isso aí, galera. Agora eu vou finalizar com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Vídeo de quantos minutos?